levando às costas a sua cruz. Mas antes de Jesus tomar a cruz às costas, e me permita, nós temos uma ideia romanizada da crucificação. Porque na verdade Jesus não carregou a cruz completa. Porque a cruz completa, com a haste central e com a haste superior, pesava aproximadamente 150 quilos. Era impossível Jesus, sendo um homem franzino, de aproximadamente 80 quilos, ter força suficiente para carregar a cruz. Principalmente agora, que ele já havia sido açoitado. No versículo 17, quando João nos diz que ele está carregando a sua cruz, na verdade Jesus está carregando o patíbulo da cruz. O patíbulo era aquela madeira superior, a madeira transversal que montava, que compunha a cruz depois de composta. Mas, quando Jesus aqui já está carregando o patíbulo, ou a madeira superior da cruz, ele já havia sido açoitado pelos romanos. Talvez você não saiba, mas o açoite romano era uma das penas mais dolorosas que alguém poderia ser submetido. Alguém que era condenado ao açoite romano era preso a um tronco, com os seus pés e as suas mãos amarradas. O seu rosto ficava encostado nesse tronco, as suas costas ficavam para trás e com toda a força as suas mãos e os seus pés eram presos nesse tronco. Uma vez o condenado estando preso, amarrado, impossibilitado de se mover nesse tronco, começava a sessão de 40 chicotadas. O açoite romano era um ato punitivo à base de chicotes. O soldado romano tinha em suas mãos um chicote. Nesse chicote, lá na sua ponta, saíam 3 tiras de couro. Em cada ponta dessa tira de couro, era costumeiro que eles prendiam pedaços de chumbo e também pedaços de ossos. Quando o chumbo batia na carne, o chumbo começava a descolar os tecidos. As camadas de pele, que são 7, uma unida à outra, começavam a se separar. E a separação das camadas de pele com as pancadas do chumbo começavam a fazer o corpo ter um sangramento interno. Quando a Bíblia diz que Jesus foi açoitado, ele literalmente passou por esse suplício, foram 40 chicotadas. Os soldados romanos se orgulhavam de deixar as costas do condenado totalmente dilaceradas. Alguns ousam dizer, alguns historiadores costumam arriscar a dizer, que em alguns casos, quando a pessoa era muito magra e muito franzina, os órgãos ficavam à mostra, porque o chumbo ia esmagando a carne. E os pedaços de osso aderiam na pele. Quando o chumbo batia, os pedaços de ossos cravavam na pele. E quando o chicote era puxado, vinha pedaços de pele e carne misturada. Irmãos, é do açoite romano que surge a expressão escárnio. O profeta Isaías nos disse, no capítulo de número 53, que Jesus foi escarnecido por amor de nós. O verbo grego escarnecer quer dizer virar a carne de dentro para fora. E era isso que o açoite romano fazia. Os pedaços de ossos iam aderindo na pele, aderindo na carne, e quando o chicote era puxado, vinha saindo pedaço de carne e pedaço de pele. Imagina você 40 chicotadas. Ele está preso num tronco. Os pés e as mãos estão amarrados. Ele não consegue se mover. Ele não consegue fazer qualquer movimento para se defender. E enquanto um chicote está descendo e batendo nas suas costas, o outro chicote estava subindo. Não havia intervalos entre uma chicotada e outra. Não havia tempo de atenuar a dor. Foram 40 chicotadas que, ao que tudo indica, quando o açoite terminou, ele estava com mais de 400 cortes nas suas costas. Depois de terem o açoitado
e agora depois do açoite ele está sangrando, uma hemorragia interna agora está se desencadeando no seu corpo, e a dor das feridas que estão abertas são quase que insuportáveis. Mas os romanos, para zombar dele, os romanos, para diminuí-lo, mandaram tecer uma coroa de espinhos, porque eles estavam dizendo, se ele é rei, ele precisa ter uma coroa. Mal sabiam os soldados romanos que aquela coroa de espinho era algo profético. Mal sabiam os soldados romanos que aquela coroa de espinho ela estava apontando para a redenção completa do homem e da humanidade. Porque em Gênesis capítulo 3, quando Adão foi expulso do jardim do Éden, a Bíblia nos diz que Deus falou a Adão, por causa do teu pecado, a terra vai produzir espinhos. Por causa do teu pecado, a terra foi amaldiçoada. Quer dizer que a terra não dava espinhos antes do pecado. A terra não era maldita antes do pecado. A maldição da terra produzir cardos e espinhos é uma consequência do pecado. E talvez alguém vai dizer que foi uma mera coincidência, porque mandaram tecer uma coroa justamente de espinhos para colocar na cabeça dele. Mas a coroa de espinhos estava profeticamente apontando que Jesus não ia somente redimir o homem, mas Jesus também ia redimir a terra. A maldição do pecado que veio sobre o homem, Jesus redimiria na cruz. E a maldição dos espinhos que amaldiçoavam a terra, quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele. E haja vista que os espinhos tinham mais de 8 a 9 centímetros. Você pode mensurar ou imaginar espinhos de 8 a 9 centímetros, cravando na cabeça dele. Não obstante as dores das costas, que agora estão abertas pela ferida dos chicotes, sobre as camadas de pele que estão soltas, o sangramento interno, agora uma pressão insuportável vem sobre a sua cabeça. Os espinhos comprimem a sua cabeça e causam um inchaço. Por isso é bem provável que o rosto dele estava desfigurado na cruz. Por isso é bem provável que o rosto dele estava irreconhecível na cruz. Colocaram uma coroa de espinhos zombando dele. Pegaram as suas vestes, arrancaram as suas vestes. Vestiram ele de veste de púrpura, que era a veste utilizada pelos reis daqueles dias. Se prostravam diante dele e o adoravam em forma de zombaria, dizendo, salve ao rei dos judeus. Depois de ser açoitado, depois de ter a coroa de espinhos colocada na sua cabeça, mandaram trazer o patíbulo da cruz. O patíbulo pesava quase 50 quilos. Jesus pesava aproximadamente 80. Logo, para alguém em condições normais, carregar um peso durante muito tempo de 50 quilos é algo muito difícil. Imagina alguém que está sangrando, alguém que está debilitado, alguém que está ferido. Carregar esse patíbulo por um percurso de aproximadamente 1,8 km a 2 km. Porque ele estava num lugar chamado Pretório Romano. Do Pretório Romano, ele vai sair para um lugar fora de Jerusalém. Um monte que ficava bem na entrada principal de Jerusalém. Esse monte chamava Monte do Gólgota, ou no hebraico lugar chamado Caveira. Era uma praça pública, que todo mundo que entrava e saía de Jerusalém, pela porta principal, passava por ela. E os romanos fizeram dessa praça pública o local das suas crucificações. Para que todo aquele que entrasse na cidade e saísse da cidade, vissem os crucificados que ali estavam. Então Jesus agora vai carregar o patíbulo do pretório até o lugar chamado Caveira. Mas durante o percurso, no meio do caminho, devido às feridas do açoite, devido à perca do sangue que ele está sofrendo, ele cai por um momento. E quando Jesus cai com o peso do patíbulo, a história vai nos dizer que vem entrando em Jerusalém um homem por nome de Simão. Esse Simão é um judeu africano. Está vindo de uma cidade africana chamada Cirene. E por isso o soldado romano constrange o Simão. Por que o soldado romano constrangeu?
porque é bem provável que o Simão não queria ajudar. Imagina o Simão Cirineu chegando em Jerusalém para a celebração da Páscoa, todo bonito, bem vestido, com a veste branquinha, que nem a roupa de vocês. E logo ele se depara com um homem todo ensanguentado, acompanhado de uma multidão que está dizendo: salvou a muitos, mas não pode salvar a si mesmo. Se você realmente é o Cristo, faça alguma coisa. Muitos escarneciam, muitos zombavam dele. A Bíblia diz que enquanto ele ia passando pelas ruas apertadas da via dolorosa, essa via chamada Via Crucis, era um lugar apertado, as pessoas se amotinavam, fizeram um corredor para ele passar no meio. Alguns maldosos pegavam pedaços de pau e batiam na sua cabeça. A coroa de espinho, que já é penosa, ia cravando cada vez mais na sua cabeça. As pessoas cuspiam nele, as pessoas esbofeteavam o rosto dele. Em tudo isso ele suporta, porque a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, mas em momento algum ele abriu a boca para questionar. O pior de tudo isso é que ele não tinha pecado. O pior de tudo isso é que ele nunca cometeu transgressão alguma. Alguém está dizendo, é a maior injustiça de todos os tempos. Alguém está dizendo, ele não merecia isso, ele é bom, ele só fez o bem para nós. Enquanto uma parte da multidão reconhece o que ele é, outra parte está se alegrando e zombando, dizendo: você não disse que era o rei? Se você é o rei, rogue ao Pai que venha fazer algo ao teu favor. É um percurso não muito longo, mas um percurso doloroso. É um percurso de grande agonia, é um percurso de grande sofrimento. E João nos diz, no versículo 17, que ele faz esse percurso e chega ao lugar chamado Caveira. Logo no versículo 18, João diz: ali o crucificaram. A haste principal da cruz ficava no Gólgota. Lembre-se, eram 3. Jesus no meio, à esquerda, ao que tudo indica, estava um homem chamado Gestas. À direita estava outro chamado Dimas. 2 ladrões. 2 condenados. E o terceiro do meio deveria ser outro ladrão, outro homem acusado de sedição, por nome de Barrabás. Mas Jesus vai ser crucificado na cruz do meio. Logo, quando Jesus chega, eles tiram a haste do buraco. A haste ficava a mais de 1,5 metros para baixo do buraco, para suportar o peso do corpo do condenado e não quebrar. Eles tiram a haste do buraco, deitam ela no chão. Agora o Jesus vem vindo com as mãos amarradas no patíbulo. Eles pegam ele, sem nenhum tipo de sensibilidade, e jogam ele com as costas em cima daquela haste. Você pode imaginar a dor das costas feridas? Você pode imaginar a dor dos 400 cortes? Você pode imaginar a dor das feridas? De repente ele cai por cima daquela madeira. Ele cai por cima daquela haste. A haste precisa ser agora pregada juntamente com o patíbulo. Então eles pregam o patíbulo na haste central da cruz, para depois começar a pregar as mãos e começar a pregar os pés. Depois que eles pregam a haste, depois que eles pregam o patíbulo, que eles montam a cruz, eles vão pregar as mãos de Jesus. Aonde está o problema? O problema é que o patíbulo já vinha furado. Para quê? Para facilitar a entrada dos cravos na madeira. E Pilatos tinha certeza que a multidão, quando ele perguntasse, escolheria Barrabás. Pilatos tinha certeza que a multidão diria: solte a Jesus e crucifica Barrabás. Por isso Pilatos mandou fazer o patíbulo no tamanho, na medida do Barrabás. O problema é que Jesus tem aproximadamente 1,75 m, no máximo 1,80 m. E segundo a história, Barrabás tem quase 2 metros de altura. Barrabás é um homem zarrão. E nós sabemos que quanto maior a pessoa é, maior é a sua envergadura. Quando pregam a primeira mão de Jesus, vão pregar a segunda. Eis que surge a primeira surpresa. Não alcança. Ele é menor, pastor Fabiano. A envergadura de Barrabás era muito maior. São quase 30 centímetros de diferença de envergadura. A mão de Jesus não alcança no outro furo. Não dá tempo de fazer outro patíbulo. Não dá tempo de fazer nada agora. Precisa fazer a crucificação. E agora o que faremos? Alguém tem uma brilhante ideia.
vamos ter que deslocar os seus dois ombros. A história nos conta que os soldados, depois dele ter uma das suas mãos pregadas, pegam no seu outro braço e puxam com toda a violência. Nesse momento, os seus dois braços são deslocados. O ombro deslocado de um lado e o ombro deslocado do outro. Esticam ele até o último do limite. E então batem o outro prego na outra mão. Os pregos penetram a sua mão. Agora vão ter que pregar os pés. Talvez você nunca se atentou a isso. Mas os pés não eram pregados de uma vez. Primeiro se pregava um pé. Depois colocava o outro por cima. E o segundo cravo penetrava os dois pés ao mesmo tempo. Pregaram a sua mão direita, pregaram a sua mão esquerda, pregaram os seus dois pés. Agora vão levantar a cruz. Tudo na Bíblia tem sentido. Porque quando levantam a cruz, vai se cumprir o que Deus falou para Moisés. Levanta uma serpente no deserto. E o próprio Jesus falou, convém que o Filho do Homem seja levantado. Ele está deitado com as costas no chão. Amarram uma corda na ponta da cruz e começam a erguer a cruz. Quando a cruz vai sendo levantada, quando ela fica na região 90 graus, ela cai dentro do buraco. 1,5 metros para baixo, quando a cruz cai, o peso do corpo dele joga ele para frente. Quando o peso do corpo joga ele para frente, os cravos começam a se mover de lugar. Os cravos que estavam nas mãos vêm para próximo do pulso. E a partir de agora, começa a sua agonia. 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Depois de crucificarem a Jesus, crucificaram o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Era comum, quando alguém era morto, crucificado, que esse trouxesse no pescoço uma placa contendo os seus crimes. Detalhe, a ideia que nós temos é romântica da cruz, porque as imagens, na sua maioria, colocam ele vestido, com um paninho cobrindo a sua vergonha. Mas não era praxis, não era costume dos romanos crucificar ninguém vestido. Os crucificados eram crucificados totalmente nus. É bem provável que ele estava nu, despido, porque o propósito da crucificação não era somente fazer o condenado ter uma morte agonizante, mas era humilhá-lo perante as pessoas. Imagine Jesus crucificado 9 horas da manhã. Bem na entrada de Jerusalém, é sexta-feira, domingo é a Páscoa. Jerusalém está repleta de pessoas. E muitas pessoas estão entrando e estão saindo de Jerusalém. Os que estão entrando e saindo de Jerusalém estão vendo aquela cena terrível. Ele preso naquele madeiro, ao lado de 2 salteadores. Talvez quando as pessoas estão entrando, as mães cobrem o olho dos seus filhos, para que os filhos não vejam tamanha vergonha. Quando as pessoas que estão entrando, logo estão meneando a cabeça e estão dizendo, olha aí, fez tanto bem, salvou a tantos, e olha que fim ele terminou. Agora 9 horas da manhã, o relógio está batendo. Agora, irmãos, ele começa a luta pela sobrevivência. Porque a morte por crucificação é a morte por asfixia. O peso do corpo preso na cruz começa a comprimir os pulmões. A pessoa não consegue mais respirar de forma normal. E para respirar, ela tem que, de cada 30 a 40 segundos, arquear o seu corpo para trás para aliviar os pulmões. Quando cai para frente, o peso do corpo comprime os pulmões. Arquia para trás, alivia os pulmões. Imagina com os pés pregados. Imagina com as mãos pregadas. Imagina com a cabeça sendo comprimida com uma dor insuportável. Imagina com as costas todas abertas por causa das feridas. Cada vez que ele fazia o movimento para trás para respirar, as costas iam ralando no madeiro. Cada vez que ele tinha que fazer o movimento para trás para respirar, ele tinha que se apoiar nos pés que estavam pregados. Cada vez que ele fazia o movimento para trás para respirar, os cravos iam se movendo na sua mão. Imagine a dor. Imagine a agonia que ele está sentindo. Mas saiba de uma coisa, ele passou por tudo isso e não murmurou. Ele passou por tudo isso e não reclamou. Das 9 da manhã às 3 da tarde, ele vai estar preso na cruz do Calvário.
Das 9 da manhã às 15 horas da tarde, ele está lutando constantemente para conseguir respirar e não morrer. São 6 horas de agonia. São 6 horas de sofrimento. Voltando à plaquinha, quando os romanos crucificavam alguém, eles colocavam uma placa no pescoço do criminoso. Essa placa vinha contendo os crimes que o criminoso havia cometido. Por exemplo, no pescoço do ladrão da direita foi pendurada uma placa. Esse roubou, é assassino, é acusado de sedição, é sequestrador. Não importa qual foi a magnitude do crime, tinha uma plaquinha no pescoço dele. No ladrão da direita também tinha uma placa pendurada no pescoço dele. E essa placa vinha trazendo os seus crimes. Porém, quando chegou na vez de Jesus, o Pilatos não teve o que escrever. Porque o próprio Pilatos, pastor Fabiano, por 3 vezes declarou: esse homem é inocente. A própria mulher do Pilatos, Cláudia Pórpora, durante uma noite, teve um sonho com ele e disse para o seu esposo: olha, não cause mal a esse justo, porque eu muito me angustiei por ele durante a noite e Deus me falou que ele é um homem justo. Pilatos não queria condenar a Jesus, mas Pilatos é político. E Pilatos, como todo bom político, quer ficar bem com as duas partes. Se Pilatos solta Jesus, ele compra a guerra com os judeus. Se Pilatos condena Jesus, ele comete uma injustiça. Então Pilatos jogou a decisão para o povo. E o povo decidiu: crucifica Jesus e solte Barrabás. Por causa disso, Pilatos ter declarado que ele era inocente, Pilatos não tem o que escrever na placa de Jesus. Não tem crime, não tem pecado, não tem o que ser escrito. Ele era justo, ele era inocente. Já que não tem o que escrever na placa para pendurar no pescoço, Pilatos disse: eu vou escrever uma placa e vou pregar ela em cima da cabeça dele na cruz que ele foi crucificado. Foi aí que Pilatos mandou escrever uma placa dizendo: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos mandou escrever em hebraico, língua oficial de Jerusalém, língua local. Pilatos mandou escrever em grego, língua usual. Todo mundo falava o grego naqueles dias. Pilatos mandou escrever em latim, língua do Império Romano. Quer dizer que a placa que estava em cima da cruz de Jesus estava escrita em 3 idiomas. E aí João vai dizer assim, no verso de número 20: e muitos dos judeus leram aquela placa. Muitos dos judeus leram aquela escrita. Por quê? Porque todo mundo que entrava em Jerusalém tinha que ver e ler a plaquinha que estava pregada em cima da cruz dele. Todo mundo que saía em Jerusalém parava e lia. Por quê? Não tinha como alguém ficar sem ler. Quem falava hebraico, leu em hebraico. Quem falava o grego, leu em grego. E quem falava em latim, leu latim. Todo mundo leu a escrita da cruz. Porém, os judeus foram falar para Pilatos, dizendo: Pilatos, a escrita da cruz, o que tu mandou escrever na placa está errado. Não escreva que ele é o rei dos judeus, porque ele não é o nosso rei. Escreva que ele disse ser o rei dos judeus. O que os judeus queriam fazer era apagar o que estava escrito na cruz a respeito de Jesus. Mas o Pilatos disse o que para eles? O que escrevi, escrevi. Pilatos estava dizendo o seguinte: a escrita da cruz não será apagada, vai permanecer como está. Tiago, o que isso tem de interessante? Muita coisa. Porque talvez você não se lembre, mas Jesus em vida foi acusado de muitas coisas. Algumas vezes chamaram ele de endemoniado. Disseram que ele expulsava demônio por Belzebu, príncipe dos demônios. Diziam para ele: você tem demônio. Outras vezes chamaram ele de comilão, de glutão. Acusavam ele de persuadir a lei, de desrespeitar os mandamentos. Por quê? Porque ele comia com os pecadores. Os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei naqueles dias desprezavam os pecadores.
desonravam os pecadores, se distanciavam dos pecadores. Aí vem Jesus, na contramão, comendo com as prostitutas, andando com os leprosos, ei, irmão, salvando os publicanos. Ei, Jesus veio e fez tudo aquilo que os homens dos seus dias não faziam. E alguém está dizendo, esse homem é um arruaceiro, esse homem é um blasfêmio, porque a acusação que apresentaram contra ele foi essa. Jesus foi condenado pelo pecado de blasfêmia, porque ele se dizia ser rei, ele se dizia ser filho de Deus. Foi isso que usaram para acusá-lo diante de Pilatos. Quer dizer então, que na boca dos judeus de Jerusalém, ele era muita coisa. Agora eu imagino a cena, pastor Fabiano, ele preso na cruz, a notícia está correndo, irmão, Jerusalém está lotado de gente. Agora todo mundo está dizendo, olha, está sabendo o que aconteceu? Os últimos fatos por aí, o Nazareno foi crucificado. Que Nazareno? Aquele, o endemoniado. Aquele, o glutão. Aquele, o blasfêmio. Então agora quem está passando pela cruz, está olhando para ele dizendo, olha lá, está ele lá, o endemoniado. Agora quem está passando pela cruz, está olhando, balançando a cabeça dizendo, está ali o glutão. Agora quem está passando pela cruz, está olhando e está dizendo, está ali aquele que se dizia ser filho de Deus, está ali aquele que blasfêmia. Estão passando pela cruz e estão falando tudo aquilo de ruim que a fama de Jerusalém estava divulgando sobre ele. Mas o que eu acho maravilhoso é que enquanto aqui embaixo as pessoas estavam olhando e dizendo, é glutão, é comilão, tem demônio, é blasfêmio, a placa em cima da cruz estava dizendo, ele é rei. Enquanto aqui embaixo estavam dizendo, não presta, a placa estava dizendo, é rei. Enquanto aqui embaixo estavam dizendo, tem demônio, a placa da cruz estava dizendo, ele é rei. Enquanto as pessoas aqui embaixo balançavam a cabeça e diziam, salvou a muitos, mas não foi capaz de salvar a si mesmo. Em cima da placa da cruz estava dizendo, ele é rei. Não, você pode não estar entendendo, eu vou deixar claro para você da glória, porque na verdade eu fiz todo esse arrodeio só para dizer uma coisa especial para você. O que prevalece na minha e na tua história não é o que as pessoas estão dizendo aqui embaixo. O que prevalece na minha e na tua história é o que a cruz está dizendo ao meu e ao teu respeito. Por quê? Porque o que prevalece na minha e na tua vida não é o que as pessoas pensam, acham, acreditam. O que prevalece na minha e na tua história é o que a cruz já determinou ao meu e ao teu respeito. Alguém está levantando a mão para dar glória? Eu vou profetizar, eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Se você puder, segura a mão de alguém do teu lado aí, aperta a mão de alguém bem forte, até ele falar glória a Deus. Isso, aperta, chacoalha ele até ele dar um aleluia. Agora olha dentro do olho dele, olha dentro do olho dela e diga, você não é o que as pessoas estão dizendo que você é. Você é o que a cruz está determinando que você é. Eu vou dizer de novo, só para quem veio dar glória a Deus. Você não é o que o mundo diz. Você não é o que o teu parente diz. Você não é o que o teu inimigo diz. Você é o que a cruz está dizendo que você é. A minha e a tua história já foi cravada na cruz do Calvário. Não importa o que estavam dizendo, a cruz estava dizendo, ele é rei. Em Jerusalém está todo o alvoroço, estão tentando degrinir a imagem dele. Enquanto isso, a cruz está dizendo, ele é rei. O problema é que os judeus foram lá no Pilatos. Pilatos, não está legal esse negócio, não, apaga. Aí o Pilatos falou assim, não será apagado o que já está escrito e pregado na cruz. Só a pastora pegou, eu vou dizer de novo. O Pilatos respondeu e disse, não será escrito, não será apagado o que já está escrito e pregado na cruz. Assim como os judeus, todos os dias, o demônio aparece diante de Deus.
Todos os dias, o diabo, assim como Jó, porque ele é o tentador, se apresenta diante de Deus para dizer assim: apaga a escrita que está sobre a vida dele. Todos os dias o diabo se apresenta diante de Deus para tentar apagar a história que Deus tem para a minha e para a tua vida. Todos os dias o diabo se apresenta diante de Deus para tentar mudar a escrita que Deus já tem para mim e para a tua vida. Mas assim como Pilatos respondeu, Deus olha para ele e diz: o que a cruz já determinou não será apagado. Não, eu estou sentindo uma glória boa de Deus aqui. E Deus me trouxe lá de Araçatuba para dizer para alguém: o que a cruz já disse ao meu e ao teu respeito vai prevalecer. A vontade do diabo era acabar com a minha e com a tua história. A vontade do demônio era apagar a promessa de Deus na minha e na tua vida. A vontade do inimigo das nossas almas era ter nos destruído há muito tempo. Mas Deus olhou para ele e disse: a história dele e a história dela já foi cravada na cruz e não será apagada. Não será apagada. Eu vou falar até alguém da glória: não será apagada. Eu vou melhorar para quem veio adorar. A minha e a tua família, a história já está cravada na cruz. O meu e o teu casamento, a história já está cravada na cruz. O meu e o teu futuro, a nossa história já foi cravada na cruz. A minha, a tua promessa já está cravada na cruz. E Deus está dizendo: o que escrevi vai permanecer escrito. A história não será apagada. Oh, glória! Satanás não vai conseguir apagar a história que Deus tem para mim e para a tua vida. O diabo não vai conseguir apagar o projeto que Deus tem na minha e na tua vida. A minha e a tua história já foi cravada na cruz. A minha, a tua trajetória já foi cravada na cruz. Ainda que o inimigo tente, o Senhor está dizendo: a escrita da cruz vai prevalecer. A escrita da cruz vai continuar. Porque está para nascer um demônio que consiga apagar o que eu já determinei para a tua história na cruz do Calvário. O mundo pode estar dizendo assim, que a geração de hoje não tem jeito. O mundo pode estar dizendo assim: a pastora disse aqui que agora é normal jovem com crise de ansiedade, é normal jovem com depressão, agora é normal beber, é normal se drogar, é normal sexo no casamento. O mundo pode dizer muitas coisas. O mundo pode estar tentando ditar muitas regras. O mundo pode estar tentando influenciar os nossos jovens. O mundo pode estar dizendo que a geração de hoje é a mais fraca e pior que já existiu. O mundo pode estar dizendo para a igreja que nós não temos uma geração para nos substituir daqui a alguns anos. O mundo pode estar dizendo que os nossos jovens serão escravos de pornografia, de álcool, de prostituição. Mas eu quero que você volte para a tua casa entendendo, principalmente você, jovem, que a minha, a tua história não é determinada pelo que o mundo está dizendo. A minha, a tua história, ela é determinada pelo que a cruz está dizendo. Eu quero que você entenda: você não será e você não é aquilo que o mundo diz. Você é o que a cruz do Calvário já disse que você é. Não, eu vou falar para alguém levantar a mão e dar glória com isso aqui. Você não é um depressivo, um ansioso. Você não é um qualquer um fracassado. Você não é alguém que nasceu para dar desgosto para a tua família. Você é alguém que a tua história já foi cravada na cruz do Calvário e Deus vai te levantar. Oh glória! Oh glória! O que prevalece é a cruz. O que vai prevalecer é o que está escrito na cruz.
Se nós já estamos crucificados com Ele, a nossa história já está cravada na cruz juntamente com Ele. Há uma ação do inferno para tentar te caracterizar. Há uma ação do inferno para tentar apagar todos os projetos e promessas que Deus tem para mim e para a tua vida. Mas Deus está dizendo, o que está escrito na cruz vai permanecer ao teu respeito. Só dois deu glória, eu vou dizer de novo, o que está escrito na cruz vai permanecer ao meu e ao teu respeito. Se você puder, catuca alguém do seu lado agora, me ajuda a pregar, para de graça, por favor. Catuca alguém na sua direita ou na sua esquerda. Olha dentro do olho dele ou dela e diga, o que está escrito na cruz vai permanecer ao meu e ao teu respeito. Diga assim, a tua história já está marcada pela cruz. A tua história já está marcada pela cruz. Os teus sonhos já estão marcados pela cruz. Os teus projetos já foram marcados pela cruz. A tua casa já foi marcada pela cruz. O teu ministério já foi marcado pela cruz. A tua família já foi marcada pela cruz. Não, eu estou pregando para quem foi alcançado pela cruz. Eu estou pregando para gente que já está marcado até o tutano pela cruz. A cruz já determinou como a gente vai terminar. E a história não vai ser apagada. O que está na cruz vai prevalecer. Eu te provo. A Bíblia diz que os homens e as mulheres passavam aqui embaixo e meneavam a cabeça. Passavam aqui embaixo e diziam, é glutão, tem demônio, é blasfemo. Enquanto isso, a cruz dizia, ele é o rei. Aí nós chegamos em Apocalipse capítulo 5. João está diante de um ser. E esse ser tem um livro na mão. Esse ser sentado no trono. João chama ele de ancião de dias. Esse livro é um livro selado por dentro e por fora. Então João começa a chorar. Porque ninguém no céu, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem ancião, se achava digno de abrir o livro e desatar os selos. De repente, um anjo começa a falar com João e diz, João, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, e agora é digno de desatar o selo. Todos nós sabemos que na terminologia, no nosso entendimento, quando nós falamos do leão, remete ao quê? A posição de autoridade. Porque o leão é chamado de o rei da selva. Quando o anjo está dizendo assim para João, não chore, está aqui o leão. João estava dizendo, não chores, porque o rei está aqui. E ele é digno de abrir os selos, de abrir o livro, desatar os selos. Mas se para você talvez não for suficiente isso, vamos para Apocalipse 19. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, depois de arrebatar a igreja, 7 anos se passa, ele volta em glória com a igreja. Voltando em glória com a igreja, João vai dizer, e eu vi, montado em um cavalo branco. E do lado direito do manto do seu vestido, tinha uma escrita, e a escrita do vestido do lado direito dizia, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Apocalipse 19 estava dizendo, o que estava escrito na cruz era a verdade. Apocalipse 19 está dizendo, o que estava escrito na cruz está se cumprindo. Apocalipse 19 estava dizendo, a placa da cruz não estava enganada. Ele é o Rei Todo-Poderoso, porque o que está escrito na cruz não tem erro, da escrita da cruz não tem como dar errado.
o que está escrito ao meu e ao teu respeito vai se cumprir para a glória de Deus. Aleluia! Nós somos resultados da escrita da cruz. A tua história, jovem, está sendo direcionada, guiada a um apontamento profético para vocês sobre o que já está escrito na cruz. Não se diminuam, não se menosprezem, não se entreguem ao espírito de mediocridade, o espírito de comiseração. Não, levantem a cabeça depois dessa noite. Levantem a cabeça depois desse congresso, estufem o peito, saiam daqui dizendo para vocês mesmos: não importa o que aconteça lá fora, a minha história já está cravada na cruz. Não importa a família que eu nasci, Jesus já cravou a minha história na cruz. Não importa se o seu pai está na igreja ou não, se a tua mãe está ou não, se o teu pai tem problema com álcool, a tua casa pode ser uma casa desacertada, mas saiba de uma coisa: nesse ambiente que Deus te colocou, Jesus marcou a tua história, talvez para ser você um instrumento dele lá. Para quem acredita que através de você ele vai salvar alguém da tua casa, pode ser teu pai, a tua mãe, o teu irmão. Jesus está dizendo: eu estou marcando jovens aqui para ser instrumento de Deus no meio da família. Tiago, mas eu não tenho tênis caro. Tiago, eu não tenho iPhone. Tiago, eu não tenho dinheiro. Tiago, eu não uso roupa de marca. Tudo bem, mas saiba de uma coisa: o tênis pode não ser de marca, a roupa pode não ser de marca, o telefone pode não ser de última geração, mas a tua história, o teu nome, o plano de Cristo já está cravado na cruz do Calvário. Não, eu estou dizendo que Deus já sentenciou o teu futuro. Jesus, quando bradou às 3 da tarde, Tetelestai, ele disse: está consumado, a obra está completa. O que Deus tem para fazer na tua vida já foi consumado. Só fica crucificado com ele. Se agarra na cruz e se prepare para viver o melhor da tua história. Se prepare para viver o melhor da tua história. Diga assim para alguém: você vai sair daqui agarrado na cruz. Não, para de graça. Diga para alguém: você vai sair daqui agarrado na cruz. Eu profetizo: os nossos jovens não serão escravos. A vontade do inimigo é escravizar a nossa juventude. A vontade do diabo é mundanizar os nossos jovens. Mas a Bíblia nos diz que a placa foi pregada, foi cravada. O que o Senhor estava dizendo é: a placa dos ladrões estava pendurada no pescoço, ou seja, dá para tirar. Agora a de Jesus não. A de Jesus estava pregada. Pregada. O que o Senhor está dizendo para você, jovem: talvez você já aceitou Jesus. Talvez tu já veio aqui e levantou a mão. Glória a Deus por isso. Mas essa noite é a noite de você se entregar para Ele. Aceitar Jesus é dizer assim: Senhor, me perdoa. E Ele perdoa os nossos pecados. Mas nem todos que aceitam Jesus se entregam para Ele. A plaquinha só está pendurada no pescoço. Mas Jesus está dizendo assim: eu cravei, eu preguei a tua história. Não tem mais para onde você correr, não tem mais para onde você ir. Você já está cravado no livro da vida, da história de Deus para você.
Mas Deus está dizendo para alguém aqui: está na hora de se entregar por completo, está na hora de se entregar sem reserva, está na hora de entregar sua vida completamente para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver a história que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais ser alguém que só frequenta a igreja, eu quero ser alguém que entregou minha vida para o Senhor de uma maneira sobrenatural, porque eu quero viver a história da cruz para mim. Não, eu vou provar para caminhar para o final. Eu vou te provar. Eu vou ler um texto. Se puder, coloca aqui. Tem como pôr aqui? Colossenses 2,14. Coloca aí. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Para quem acha que com Jesus dá para andar assim, entrega, mas não entrega. Não. Com Jesus não tem jeito. Porque o texto diz assim, pastor Fabiano: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Olha para cá. Nós também tínhamos uma plaquinha pendurada bem grande no nosso pescoço. A minha plaquinha, por exemplo, quando Jesus me encontrou, dizia: cachaceiro, prostituto, cheirador de cocaína, vergonha da família, sem perspectiva, Zé Ninguém, fracassado. A minha plaquinha dizia tudo isso. Mas o texto diz: havendo ele riscado. A palavra grega para riscar aqui é apagar. O que Paulo estava dizendo aqui? Vamos recorrer à cultura da época. Quando um preso cumpria a sua pena, a placa que tinha os seus crimes era pega. E o juiz pegava aquela placa e pegava um ácido e apagava os crimes que ele tinha. Isso era riscar a cédula. Quando o juiz apagava os crimes que a pessoa tinha, ele escrevia, sabe o que embaixo? Tetelestai. A dívida foi paga. Ele não deve mais nada. E a placa está em branco. Aí ele pegava a placa na mão e ia embora para casa. Quando alguém quisesse acusá-lo: ó ladrão, não sou mais. Tetelestai. A dívida está paga. Quando ele cruzava no caminho, ele dizia: lá, não é o estuprador? Não, tá aqui, ó. Tetelestai, a dívida está paga. Quando ele chegava no lugar, alguém dizia: ei, você era ladrão, bandido. Não, tá aqui, ó. Tetelestai, a dívida está paga. Aí Paulo está dizendo assim: ele pegou a nossa cédula, ele riscou, ele apagou a nossa cédula. Só que a nossa cédula, olha aqui, olha o texto: mas qual de alguma maneira nos era contrária, e ele atirou do meio de nós. O ladrão, o pecador, o condenado, antes de Jesus, saía carregando a placa na mão. Ele tinha que ter a placa na mão para toda hora ficar se justificando. Sempre que alguém lembrava do seu passado, ele tinha que mostrar a placa. Mas Jesus não. Ele pegou a placa e tirou do meio de nós. Ou seja, ele pegou a minha e a tua placa. Ele apagou os nossos pecados. Só que ele não nos deu a placa de volta. Não deu. Se ele não deu de volta, o que ele fez com ela? Paulo está dizendo: havendo pegado a cédula, que de alguma maneira nos era contrária, ele atirou do meio de nós, pegou da nossa mão e cravou-a na cruz. E cravou-a na cruz. E cravou-a na cruz. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Todas as vezes que o diabo aparece diante de Deus para me acusar e te acusar por causa do nosso passado, Deus fala para ele: olha lá para a cruz, porque a placa dele e a placa dela já está cravada lá faz tempo. Todas as vezes que o diabo aparece diante de Deus para dizer: não vai dar certo, não tem jeito, é fracassado, Deus fala: olha lá para a cruz, porque a placa dele, a história dela já está cravada lá na cruz. O que eu estou dizendo para você é que Deus está te convocando e dizendo: vem para o Calvário de uma vez por todas, se entrega de uma vez por todas, porque a tua história eu já cravei na cruz do Calvário.
Não tem como estar crucificado com Cristo. Não tem como estar, vou concluir, crucificado com Cristo, mas amizade com o mundo. É a Bíblia quem diz, não sou eu. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou a nossa história está cravada lá ou não está. Não tem como estar cravado na cruz com Ele e ter uns contatinhos no WhatsApp. Não tem como. Não tem como a história estar cravada na cruz e ficar mandando umas fotinhas de barriga de fora. Também não tem como. Ou está cravado na cruz ou não está. Não tem como estar cravado na cruz com Ele, mas na playlist do Spotify tem tudo, menos louvor. Tem MC Daniel, MC Ludmilla, MC Anitta, tem todos os MC, todos os demônios do MC tem lá, irmão. Toda a capetaiada tem lá dos MC. Aí tem Gustavo Lima, tem Luan Santana, tem não sei o que, tá tudo lá na playlist. Mas não tem um louvor de adoração. Não tem como, tá cravado na cruz. Aí passa 10 horas na maratona do Netflix, 10 horas no infeliz do Free Fire. Passa 20 horas no Free Fire, nem dorme, irmão. Mas não consegue ler um versículo da Bíblia por dia. Não tem como estar cravado na cruz e nunca fez uma oração. Não, eu vou orar, eu tô com sono, tá com sono para orar, mas para ficar no celular não tem sono, para ficar no Insta não tem sono, no TikTok não tem sono, não tem canseira, mas para fazer alguma coisa para Deus tem sono. Ah, não tem como, tá cravado na cruz, mas não gosta de vir pro culto, não gosta. Se é pro aniversário, quer ir, quer pro churrasco, não, para ir no aniversário vai de bicicleta. Deixa eu ir, mãe, deixa eu ir, pai, chega a irritar, mas para ir pro culto, eu tô cansado, não vou pro culto hoje não. Ou a gente tá cravado na cruz, ou a gente não tá. Não tem como tá cravado na cruz, mas não respeita o pai e a mãe em casa. Não lava nem a louça que usa, nem o copo d'água. A roupa tá no varal de duro, irmão. Bate na cara, quase cai pra trás. Tão dura que tá a roupa, esturricando. Passa em cima da roupa a semana inteira e não recolhe. Não, porque não é minha obrigação, é verdade. Não tem como tá cravado na cruz. Mas de vez em quando na escola xinga um palavrãozinho, é aquela gíria, e aí, parça, né, irmão? Não tem como tá cravado na cruz, mas quem tá lá fora não sabe se a gente é ou se a gente não é. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer, você não é um desses, não. A tua história eu já cravei na cruz. Quem olhar para você vai ver o Calvário. Quem olhar para você vai ver Cristo. Quem olhar para você vai ver o brilho de Cristo refletido na tua vida. Irmão, não tem como. Eu tô com Jesus crucificado, é mesmo. Aí aqui na igreja beijo o líder. Ai, meu líder. Ama líder, minha líder. Mas em casa é virado tasmaníaco o pai com a mãe. É respondão. É queixo duro. Aqui não tem ninguém, por isso que eu posso falar. Essa parte o senhor corta depois. Tem muito lá em Araçatuba, lá tem bastante, que diz que está cravado na cruz. Está crucificado com ele. Mas é só crucificado aqui. Acabou o culto. Nem chegou em casa. Já ali fora, já começa. Já se solta. Já se revela. Irmão, entenda uma coisa. A escrita da cruz não vai ser apagada. Ou seja, não tem mais para onde correr, meu filho. Não tem mais para onde correr, minha filha. Ou você vai se entregar, ou você vai se dobrar de uma vez por todas para Jesus nesse congresso, ou ele vai começar a espremer, ele vai começar a espremer, ele vai começar a espremer. Eu vou falar, eu sei que ninguém vai dar glória, mas eu vou falar assim mesmo, ele vai começar a espremer, ele vai começar a espremer, porque já cravou, já cravou, já cravou, já cravou, Jesus já cravou! Irmão, não basta aceitar Jesus, tem que se entregar para Ele, porque nós estamos na igreja, mas às vezes nunca nos entregamos para Ele de verdade, nunca teve uma experiência com Deus de verdade, nunca falou com Deus de verdade. Mas eu não sei orar. E quem disse que tem uma fórmula certa para orar?
Mateus capítulo 6, a Bíblia vai dizer: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai. Como é que a gente fala com o pai, irmãos? Tem formalidade para falar com o pai? Hã? Não, porque tem gente que pensa que a oração que Deus ouve é assim, ó: magnífico, eterno, grande, inacessível, criador do universo. Deus já sabe tudo isso que Ele é. Deus está cansado de ouvir essas coisas. Deus está cansado de ouvir. É para você falar com o Pai. Sabe o que é isso? Não é rasgar a veste, é rasgar o coração. É a gente chegar diante do Pai e dizer assim: Pai, é isso que eu sou. Isso aqui é minha fraqueza, Pai. Pai, essa vontade aqui eu não consigo vencer ainda, Senhor. É chegar diante do Pai sem filtro. Sabe por quê? Todo mundo pode te condenar, o Pai não. Lembra do pródigo? Lembra do pródigo? Você talvez não saiba. Sabe por que o pai ficava todo dia na porteira, esperando o pródigo voltar? E quando o pródigo foi embora e pegou a herança com o pai vivo, ele declarou o pai como morto em vida. E isso, na cultura daqueles dias, exigia que se o filho voltasse, tinha que ser apedrejado. Quando o pródigo vai voltar, o pai sabe da sentença. Por isso, todos os dias, o pai ficava onde? Na porteira, dizendo assim: hora que ele vier. Porque antes, na casa do pai, ficava a colônia dos empregados. E os empregados, quando vissem o pródigo aparecer, iam pegar as pedras na mão e iam apedrejá-lo. Ele não ia chegar vivo na casa do pai. Ele seria morto na colônia. Mas a Bíblia vai dizer que quando o pai viu o filho vindo. Agora vem para cá, irmãos. O pródigo ficou muito tempo fora. Tudo que tinha ele gastou. Estava passando fome. Virou quase um mendigo. Foi trabalhar no chiqueiro cuidando de porco. Eu imagino que ele ficou cabeludo. Ele ficou barbudo. E ele emagreceu. Agora, uma pessoa que fica cabeluda, barbuda e emagrece, muda ou não muda o semblante? E como o pai sabia de longe que era ele? Como o pai sabia de longe que era o filho dele? Sabe por quê? Porque quando o pai viu ele andando, o pai falou assim: tá cabeludo, tá barbudo, tá mais magro, mas é o andado do meu filho. Não, você não entendeu. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso andar. Ele conhece o nosso andar. O pai olhou e falou: é ele. Aí o pai correu, irmão. O pai correu. Diz a Bíblia. E o correndo o pai. Agora olha para cá. O pai é velho. Um judeu velho jamais corre em público. É desonroso para um ancião judeu correr em público. Mas quando o pai viu que era o filho, o pai não quis saber. Ele levantou a sua túnica na altura do joelho, quebrou o protocolo e disse assim: eu não quero saber o que vão pensar. Eu vou correr o mais rápido que eu posso e vou abraçar o meu filho antes que ele seja apedrejado. O que o pai está dizendo aqui para alguém é: eu te entendo. Enquanto todo mundo vai te oferecer pedras, eu te oferto perdão, eu te oferto misericórdia, eu te oferto graça. Mas o Senhor te trouxe para esse congresso para dizer: chega de ficar maquiando, chega de ficar mascarando. Entra no quarto, dobra o teu joelho, rasga o coração e fala: pai, depois dessa festividade eu não vou ser mais o mesmo. Eu quero ser diferente para a glória de Deus. Não adianta cantar aqui, irmão. Participar do conjunto, tudo lindo. E quando acabar o congresso? Como vai ser segunda-feira? Porque o que importa não é hoje, não, pastor. Não importa o sábado, no domingo. O que importa é a segunda. Como vai ser nossa segunda-feira? Do mesmo jeito? Ou nós vamos sair desse congresso de uma vez por todas pregado na cruz com Ele? Se nós já estamos crucificados com o Senhor e a nossa história não pode ser apagada, está chegando a hora da gente tomar posse daquilo que é nosso e viver as promessas que Deus tem para mim e para a tua vida. A decisão é nossa. A gente pode continuar só tendo aceitado Jesus.
Você pode dizer: hoje eu quero me entregar para Jesus. Eu quero entregar a minha vida por completo para Jesus. Eu quero sair dessa festividade para viver o que já está cravado na cruz a meu respeito. A vontade do inimigo, o plano do diabo, era escravizar você depressivo, com crise de ansiedade, frustrado, sem vontade de viver, sem perspectiva nenhuma, sem você querer ir para a faculdade, sem você ter sonhos, sem você ter projeto, sem você querer casar, constituir família, ser mãe de filhos, sem você desejar nada na sua vida, só vivendo assim, um dia após o outro. Mas Deus me trouxe para dizer para você: a tua história já está cravada na cruz. O que vai prevalecer sobre a tua vida não é o que o diabo está dizendo, mas é o que Deus já determinou sobre a tua história. Se coloca de pé em nome de Jesus. Como é que chama sua filha, pastor? Laura. Prepara um louvor, Laura, em nome de Jesus. A Laura vai cantar um louvor aqui. Enquanto a Laura vai cantar um louvor, o Senhor da cruz, da qual nós já estamos crucificados com Ele, o Pai bondoso de amor, está nos dando uma oportunidade aqui. Uma oportunidade de se entregar para Ele como nunca. Rasgar o coração como você nunca rasgou. De sermos verdadeiros e transparentes como o Pai, como a gente nunca foi. Isso aqui é para jovem e para adulto, viu, irmão? Tem adulto rancoroso. Adulto que é falador. Olha, virei uma embaraceira com o microfone. Me ajuda aqui, pastor. Isso. Acho que é. Puxa para aqui. Tem adulto que é raça ruim, irmão. Não ama os filhos. Não honra o pai e a mãe. Está na igreja, mas está com mágoa de alguém. Está na igreja, mas corta a volta para não cumprimentar o irmão. Isso. Aí tá bom, pastora, tá perfeito. Está na igreja, mas fala mal de todo mundo. Aqui não tem ninguém, por isso que eu posso falar. Está na igreja, mas está semeando, contendo no ciclo de oração. Aceitou Jesus, mas nunca se entregou de verdade. Está na igreja, mas coitado do esposo e dos filhos em casa, ninguém aguenta a mulher. Está na igreja, mas coitado da esposa e dos filhos, ninguém aguenta o homem dentro de casa. Entregou para Jesus, só aceitou, mas não se entregou por completo. Nós estamos crucificados com Ele? Se nós estamos, os nossos frutos têm que ser condizentes com isso. Se a nossa história já está cravada na cruz, se essa história que Deus tem para nós não pode ser apagada, chega de deixar o diabo atrasar, chega de dar legalidade para ele atrapalhar o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. A gente pode sair desse congresso para continuar rodando em círculo, vivendo do mesmo jeito, nada acontece diferente. Ou você pode determinar e dizer: a partir de hoje, eu vou sair daqui crucificado com Ele. Para onde Ele for ou me mandar, o que Ele quiser, o que Ele tiver para a minha história, eu vou me submeter. Eu vou ter prazer na santidade. Santidade não é um peso, irmãos. Santidade é prazeroso. A igreja está perdendo o prazer da santidade. Que peso ser santo, não. É um prazer ser santo. É um prazer renunciar à carne para glorificar o nome dEle. É um prazer renunciar às vontades para viver o que Ele tem. É um prazer matar o nosso velho homem para que o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida. É um prazer viver uma vida consagrada para Ele. Eu quero crer que todos os jovens estão aqui porque eles quiseram vir. O pai não obrigou não, né? A mãe não obrigou também não, eles estão porque desejam. Porque não adianta nada vir contrariado. 2 dias emburrado. Eu nem queria estar aqui mesmo. Meu pai que me obrigou. Não. Estar aqui é uma dádiva. Porque tem muitos jovens que uma hora dessa estão se afundando na cocaína.
estão fumando crack, estão consumindo maconha, estão se prostituindo, estão entregando a sua vida aos prazeres do diabo. Mas enquanto isso, eu e você estamos aqui, numa oportunidade ímpar e única, de prestar o nosso louvor para o nome dEle, de glorificar e exaltar o nome dEle. Enquanto tem uma geração lá fora, que o diabo está dizendo, eu vou matar, aqui tem uma geração e Deus está dizendo, eu vou levantar. Enquanto lá fora o diabo está dizendo, eu vou matar, aqui tem jovens que Deus está dizendo, eu vou levantar, porque a história dessa mocidade já foi cravada na cruz do Calvário. A Laura vai cantar agora. Enquanto a Laura canta, eu quero convidar você, não é para vir aqui na frente aceitar Jesus, não é não. É para você que deseja, se tiver alguém aqui, você que deseja de verdade, dizer assim, Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da tua parte. Você que deseja um mergulho mais profundo com Jesus. Você que deseja um relacionamento mais profundo com Jesus. Você que deseja literalmente sair desse congresso para andar de mão dada com Jesus. Tiago, eu estava na igreja, sim, mas eu quero mais. Você que Deus tem promessa. Deus já falou que vai te usar nos dons, no ministério. Você que deseja ter uma experiência com o Espírito Santo. Você que quer ser um jovem marcado pelo poder de Deus, para que lá na tua escola, no teu colégio, Deus te use para tocar outros jovens. Você que não quer se conformar, mas você que já está crucificado com Jesus, eu quero que você venha aqui na frente, porque o Senhor tem renovo para a tua vida essa noite. Pode soltar o louvor da Laura, pode soltar. Aí não fica assim vergonhoso não fica não perde a chance não. Eu tô com vergonha, vão pensar o quê? Não vão pensar nada. O Pai está te chamando, o Pai está te convidando, dizendo assim, venha, eu tenho mais para a tua história. Tem duas corajosas que já veio. O Pai está dizendo, vem, eu tenho mais para a tua vida. A tua história eu já cravei na cruz do Calvário. Pode vir. Você tem sonhos, tem projetos, tem desejos. Por que será que para você nada está acontecendo? É o Pai te chamando, dizendo, vem para mais fundo. Vem para o Calvário, vem para o Calvário, vem para o Calvário. Vem para o Calvário. Vem para os pés da cruz. Vem para os pés da cruz, isso, traz alguém. Você jovem, ajuda alguém a vir, encoraja ele. Vem de mão dada com ele aqui essa noite, isso. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vem, aleluia, pastora, desce lá embaixo para mim. Dá um abraço nessa pequena aqui, ó. Abraça ela. Isso, dá um abraço de mãe nela. Uramanda calabara suga. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Faz o seguinte, vem todos os jovens pra frente, todos os jovens, vem todos pra frente, todos. Vem. Vem. Isso, pode vir. Uramanda calabaras, pode vir mais pra cá, mas pode vir mais aqui, ó. Pode vir. Vem porque o Espírito de Deus vai te conduzir a níveis mais profundos a partir de hoje. A tua história já foi marcada. A tua vida já está marcada pela cruz. Oh glória! Oh glória! E não existe apenas a tua história já está gravada na cruz do Calvário. Tenho prazer na o Espírito de Deus vai tocar jovens agora aqui. Sinta o toque do Espírito agora. Diga para ele, me ajuda, Senhor. Eu quero ser Pai, eu lutei até hoje e não consegui, mas me ajuda. Rasga o coração e diga, me ajuda, Senhor.
Eu quero ser diferente. Eu quero viver o que só tem para minha história. Rasga o teu coração agora para Ele e diga: Pai, me ajuda! Tem coragem? Tem coragem? Rasga o peito para Ele agora. Rasga o peito para Ele agora. Abre o teu coração e diga: Senhor, eu quero mais! Oh, glória! Oh, glória! E o mal que eu não quero existir. Você pode se conformar em só vir para a igreja. Você pode se conformar em só vir para o culto. Você pode se conformar em só participar do congresso. Ou você pode dizer para você mesmo: eu quero uma experiência com Deus como eu nunca tive. Eu quero sentir a presença dEle como eu nunca senti. Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Ele vai curar feridas aqui. O Senhor está curando feridas aqui. Jovem, Ele está curando a tua alma agora. Eu vou pedir para você: vira para alguém agora e dá um abraço em alguém. Abraça, não, dá um abraço apertado em alguém. Isso, procura alguém para abraçar. No teu abraço, Deus vai curar esse jovem agora. Isso, procura alguém para abraçar aí. Dá um abraço em alguém. Isso, abraça, abraça, abraça. Nesse abraço o Espírito vai visitar alguém. Vai lá, vai, estou sentindo uma glória de Deus aqui. Irmão, aí na nave da igreja, aí na nave da igreja. Sai do seu lugar, você também aí. Abraça alguém, abraça alguém, abraça alguém. Procura alguém para abraçar. E seja a boca de Deus para alguém. Diga assim: a tua história está gravada na cruz. Isso, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Profetiza para alguém, diga: a tua história está gravada na cruz. Me ajuda aí, em nome de Jesus. Vira para alguém, vira para alguém, vira para alguém. Louva mais um, filha, mais um, mais um, mais um. Vira para alguém e diga: a tua história está gravada na cruz. A tua casa está gravada na cruz. Ei, a tua família está gravada na cruz. Isso. Seja a boca de Deus para alguém agora. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. O Espírito de Deus está tocando. O Espírito de Deus está trabalhando. Seja tocado, seja curado, seja renovado. A nossa história está gravada. Mas quando eu estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ô glória! Eu profetizo, há uma glória de Deus aqui. Há uma presença do Espírito. Depois dessa noite, nós vamos sair deste congresso para viver o que a cruz já determinou sobre a mim e sobre a tua vida. Quantos acreditam nesta palavra profética? A tua casa vai viver o que a cruz tem para a tua história. Os teus filhos vão viver o que a cruz já determinou para a tua história. Aonde você chegar e aonde você pisar, o Senhor vai se encarregar de cumprir o que a cruz de Jesus já marcou sobre a tua história. Olhe para cá, meu filho e minha filha, os planos de fracasso caírem por terra. Os planos do fracasso estão sendo cancelados. A escrita da cruz vai prevalecer.
O Deus Todo-Poderoso vai te exaltar. Você e eu não vamos terminar por baixo. Nós vamos viver. Nós vamos contemplar. Nós vamos receber o que a cruz já escreveu acerca da minha e da tua história. Rasga o coração para Ele. Abre o peito agora. Diga para Ele: Pai, é aqui que dói. Pai, é aqui que eu sou fraco. Pai, é aqui, Senhor. Rasga o coração para Ele agora e diga. Rasga o peito na presença dEle e diga: eu já estou crucificado com Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, nos ajuda. Oh, glória. Seus frutos me fazem viver. O Senhor vai te fortalecer para ser um jovem que ora depois dessa noite. O Senhor vai te fortalecer para ser um jovem que lê a Bíblia depois dessa noite. O Senhor vai te fortalecer para ser um jovem que jejua depois dessa noite. O Senhor vai te fortalecer para ser um jovem que ama as coisas de Deus depois dessa noite. O Senhor vai te fortalecer para ser um jovem que é apaixonado por Jesus e pela sua santidade depois dessa noite. Esse nó no peito, essa angústia, essa tristeza, essa dor que até hoje te acompanhou, hoje o Espírito de Deus te ajuda. O Espírito de Deus te toca. Sinta o toque do Espírito Santo agora. Sinta o toque do Espírito Santo agora. Espírito de Deus, toca cada um desses jovens agora. Cura eles, Senhor. Cura a alma deles. Ajuda eles. Fortalece eles. Liberta eles. Porque a história que o Senhor tem para eles já está gravada na cruz do Calvário. Um novo tempo. Um novo tempo. Minha força pra seguir. Quando meu coração fosse intercessor, o meu O Espírito de Deus. Consolador fiel. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. O Espírito de Deus está aqui. O Consolador, Trabalha, Jesus. o mora em mim. Trabalha, Jesus. O sinto vazio. Os nossos jovens não serão escravos. Longe de ti. Os nossos jovens não serão escravos. A nossa história, a história desses jovens, já estão cravadas na cruz. E se você crê com a mão bem alto, dá o melhor brado de glória. Dá o melhor brado de glória. Dá o melhor brado de glória. Só quem está com a história cravada na cruz, dá o melhor brado de glória para exaltar o nome dele.